Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais uma organela celular, retículo endoplasmático liso. Mas antes de nós começarmos a aula, eu quero pedir para que você deixe o like, se esses vídeos têm ajudado, têm contribuído com o seu aprendizado, se inscreva no nosso canal, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai poder chegar aí nas mãos de outras pessoas. Siga-nos também nas redes sociais. E aqui na descrição do vídeo nós temos um link que levará você aos nossos cursos, para você conhecer os cursos que nós temos para te oferecer. Lá tem o curso de respiração celular para você se aprofundar no seu conhecimento, tá legal? Vamos lá então. A nossa aula será sobre o retículo endoplasmático liso. Então nós precisamos entender inicialmente qual é a disposição do retículo endoplasmático liso no meio intracelular, ou seja, qual é a localização desta organela dentro da célula. Para isso, eu vou colocar aqui para vocês uma animação mostrando os dois retículos, tanto o retículo endoplasmático rugoso como o retículo endoplasmático liso. Lembrando que nós já temos uma videoaula, vou deixar aqui no card, sobre retículo endoplasmático rugoso, tá legal? Então, quando eu faço aqui um passeio pelo meio intracelular, eu vou observar que a célula eucarionte animal, ela tem um núcleo. Ao redor do núcleo nós temos o retículo endoplasmático rugoso e liso. Vamos chegar um pouquinho mais perto? Olha aqui, o envoltório nuclear e como uma continuidade do envoltório nuclear, ao redor dele nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que recebe esse nome porque ele tem ribossomos presos nele. Então, nós vamos chegar mais pertinho ainda e vamos observar que os retículos nada mais são do que um conjunto de membranas. Ou seja, as paredes dos dois retículos são feitas de bicamada fosfolipídica. Olha o retículo endoplasmático liso. É essa rede de túbulos que são constituídos de membrana, de bicamada fosfolipídica. Mais uma outra dica, se você não entende o que é essa história de bicamada fosfolipídica, também temos outra videoaula aqui, vou deixar no card também, sobre o modelo do mosaico fluido, explicando tudo para você sobre membrana. Então nós vimos aqui a localização do retículo liso. E agora nós vamos observar esta imagem, que é uma imagem de microscopia eletrônica, mostrando para nós, vou até trocar aqui, vou colocar o apontador a laser. Nós estamos vendo nesta microscopia eletrônica, nessa imagem, o retículo endoplasmático rugoso e aqui ao lado o retículo endoplasmático liso. Então você deve imaginar que estas fotos, de microscopia eletrônica, elas foram retiradas, é como se nós estivéssemos observando a célula de cima para baixo. Imagine que é um drone sobrevoando ali a célula e nós estamos vendo de cima estas organelas. Então aquela rede de túbulos que nós acabamos de ver no esquema anterior está sendo visto de cima. Por isso que nós enxergamos aqui, olha, estas cisternas. É como se estivéssemos observando aqueles túbulos numa vista superior. Então o retículo endoplasmático rugoso e liso estão bem próximos, o rugoso fica bem próximo do núcleo da célula e o retículo liso é como se fosse uma continuidade do rugoso, mas ele recebe o nome de liso ou mesmo retículo endoplasmático agranular. Por quê? Porque ele não tem ribossomos presos a ele. Então aqui essa imagem da microscopia eletrônica do retículo endoplasmático liso. Agora, nós vamos ver as funções do retículo endoplasmático liso. E nós vamos observar que dependendo do tipo celular, da especialidade da célula, este retículo liso pode ter funções distintas. A primeira função do retículo liso participa da síntese, ou seja, da construção de fosfolipídios de membrana e colesterol. Sim, o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de sintetizar fosfolipídios. Vamos lembrar que
A membrana da célula é constituída basicamente de uma bicamada de fosfolipídios. E se nós observarmos um único fosfolipídio isoladamente, esquematicamente nós sempre colocamos o fosfolipídio assim, uma molécula que possui uma cabeça, essa porção redondinha aqui que nós chamamos de hidrofílica, que tem afinidade por água, e uma cauda hidrofóbica, que não tem afinidade por água, né? Então o fosfolipídio, ele é uma molécula anfifílica, tem uma porção com afinidade por água e outra porção que não tem esta afinidade. Mas nós precisamos entender que o fosfolipídio, a sua estrutura, a sua fórmula estrutural é muito mais complexa. Então eu coloquei para vocês aqui um tipo de fosfolipídio. Sim, porque existem diferentes tipos de fosfolipídios nesta membrana. Esse aqui, por exemplo, é o fosfatidilglicerol. Então nós vemos que naquela cabeça hidrofílica, nessa cabeça hidrofílica, existem moléculas variadas. Existe aqui o fosfato, a maioria dos fosfolipídios tem um fosfato aqui. Temos o glicerol, daí vem o termo fosfatidilglicerol. Um radical, esse R aqui, nós chamamos de radical, quer dizer, eu posso ter elementos químicos variados ligados aqui. E a cauda hidrofóbica desse fosfolipídio, que basicamente nos fosfolipídios, estas caudas são constituídas de ácidos graxos. Então, quem constrói fosfolipídio é o retículo endoplasmático liso. Quando é necessário encaixar fosfolipídios lá na membrana celular ou mesmo em outras organelas, é ele que vai executar essa função. Só que tem um detalhe, né? Os fosfolipídios, como eu acabei de dizer, são moléculas anfifílicas. Então, eles são transportados pelo citoplasma através de proteínas transportadoras denominadas LTP. LTP é uma sigla que significa Lipid Transfer Protein, ou seja, proteínas transportadoras de lipídios. Então você tem que entender o seguinte: se o fosfolipídio ele é anfifílico, ele tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, essa porção hidrofóbica não tem afinidade por água, não é solúvel em água. Então tem que ter uma molécula, tem que ter alguém que transporte esse fosfolipídio até o seu destino final, até onde ele deve estar inserido. Para isto, existem proteínas que vão fazer o quê? Observa aqui no meu slide, olha que bonitinho. As LTPs, elas são assim, ó, essa aqui é a estrutura de uma LTP, essa estrutura laranjinha, esquematizada em laranja. Ela se liga na porção hidrofóbica do fosfolipídio. Então você vê um fosfolipídio em cor de rosa aqui, as caudas hidrofóbicas, veja que a LTP se fixa no fosfolipídio pela cauda hidrofóbica, que é justamente a porção que não é solúvel em água. A cabeça hidrofílica do fosfolipídio fica para fora e essa LTP é a transportadora de fosfolipídios no meio intracelular, para levá-los, para conduzi-los até o seu destino final. Outra função que nós vamos ver aqui do retículo liso: participa de processos de desintoxicação do organismo. Bom, as células hepáticas ou os hepatócitos são células ricas em retículo endoplasmático liso, uma vez que o fígado é o órgão responsável pela metabolização de substâncias tóxicas lançadas na circulação. O que você precisa entender é que, dependendo da função daquela célula, ela pode ter uma quantidade maior de determinadas organelas, ter mais quantidade de uma determinada organela do que de outras. É o que acontece com o hepatócito. Ele tem grandes quantidades de retículo liso, isto porque esta organela tem funções importantes. Nos hepatócitos, principalmente, o retículo endoplasmático liso, ele apresenta enzimas especiais inseridas na membrana dele, que tem a função de metabolizar substâncias tóxicas, para que elas possam se tornar mais solúveis, para que elas não sejam tão agressivas ao organismo. Muitas vezes, uma das maneiras, inclusive, do retículo endoplasmático liso do hepatócito agir é
converter uma substância que é insolúvel em água numa substância mais solúvel e, consequentemente, mais fácil de ser excretada do organismo. Então, segunda função aí, desintoxicação do organismo. Depois, nós temos mais uma função. Vejam como elas são variadas. Armazenamento e regulação de íons cálcio no citoplasma das células. Existe uma célula em especial que é a célula muscular, a fibra muscular. As células musculares, elas têm grandes quantidades de retículo endoplasmático liso. Porém, nestas células musculares, o retículo liso recebe um outro nome. Ele é conhecido como retículo sarcoplasmático. Tem mais essa. Às vezes os nomes, eles mudam, não é? Uma mesma organela tem nomes diferentes nas diferentes células. Então, nas células musculares, este retículo sarcoplasmático, que nada mais é do que o retículo endoplasmático liso, ele é muito abundante, ele tem a função de armazenar íons cálcio. Isto porque o íon cálcio é um eletrólito fundamental para a ocorrência da contração muscular. Para que as proteínas de contração muscular que estão inseridas dentro da célula muscular possam realizar o mecanismo de contração, deve haver a presença do íon cálcio. Olha aí, você que achava que cálcio só estava presente nos ossos e dentes e sua importância estava muito mais relacionada a tecido ósseo. Não, contração muscular também depende, só pode acontecer se houver quantidade suficiente de cálcio. Então esse retículo sarcoplasmático, o que ele faz? Armazena cálcio dentro dele, para garantir que a contração muscular não vai ser comprometida por conta da falta desse íon. Entendido? Então você já percebeu aí a mesma organela que pode receber nomes diferentes. Outra função. O retículo endoplasmático liso participa da degradação do glicogênio. Degradação do glicogênio é conhecida como glicogenólise, para obtenção de glicose, juntamente com outras enzimas citoplasmáticas. Vamos entender um pouquinho isso? Pessoal, o que acontece é o seguinte: quem é o glicogênio? Glicogênio é uma maneira de armazenar moléculas de glicose no interior das células hepáticas. Os hepatócitos fazem isso e as células musculares também fazem este mecanismo. Então você está vendo aqui essa figura, nós estamos vendo centenas de moléculas de glicoses unidas numa cadeia ramificada. Como a glicose é a principal fonte de energia para as células, pense você, os hepatócitos e sobretudo as células musculares dependem muito da glicose para produção de energia, obtenção de energia. Então, essas células que não são bobas nem nada, elas vão o quê? Armazenar. O glicogênio, gente, é como se fosse uma conta poupança de glicose. Vamos guardar, vamos estocar glicose dentro das células para garantir que teremos disponibilidade dessa molécula caso esse indivíduo não se alimente nas próximas horas, não é verdade? Então, o hepatócito faz isso principalmente, ele armazena a glicose sob forma de glicogênio e quando existir a necessidade, esse glicogênio vai ser quebrado. Essas glicoses unidas por ligações glicosídicas vão sofrer a quebra para disponibilizar essas moléculas de glicose para o sangue circulante. Então as células hepáticas fazem isto. E existe a participação de enzimas especiais situadas no retículo endoplasmático liso que contribuem para este processo de quebra. Claro, o retículo liso e suas enzimas não fazem este processo sozinho. Esse processo, inclusive, é dependente de alguns hormônios, que seria aí tema para outra aula. Mas é para você entender que essa organela participa deste processo. Então anota aí, ó, glicogenólise é a quebra do glicogênio para disponibilizar as moléculas de glicose quando o organismo necessita na circulação sanguínea. Tá aí o glicogênio apresentado para vocês. E vamos lá. Além disso, o retículo endoplasmático liso também é uma organela abundante nos tecidos responsáveis por sintetizar hormônios esteroides,
a partir do colesterol. Dá um stop aqui. Existem alguns hormônios, e eu vou mostrar 2 exemplos aqui para vocês, que são sintetizados em células especiais e para que estas células sejam capazes de produzir estes hormônios, elas precisam de uma matéria-prima que é o colesterol. Então existem hormônios derivados do colesterol, tá? Por isso que eu sempre falo, não demoniza o colesterol não. O que acontece é o seguinte, se você quer fazer bolo, você tem que ter ovos, farinha, fermento. Para que essas células possam fazer estes hormônios denominados de esteroides, elas precisam ter o quê? Colesterol, tá? E estes esteroides são hormônios que têm passagem livre através da membrana da célula da bicamada fosfolipídica. Então, o retículo liso possui enzimas específicas que modificam a molécula de colesterol com a finalidade de convertê-la a hormônio. Olha aqui, esta microscopia eletrônica ou micrografia eletrônica é de uma célula do testículo humano denominada de célula de Leydig, que é a células de Leydig são as secretoras de testosterona. Testosterona é o hormônio sexual masculino. Sim, para que as células de Leydig tenham condições de sintetizar testosterona, deve haver a presença do colesterol ali. Nós estamos vendo então aqui, olha, grande quantidade de retículo endoplasmático liso nas células de Leydig que tem essa função de sintetizar a testosterona. Olha aqui, quando eu falo que o colesterol é precursor destes hormônios, olha a fórmula estrutural do colesterol, é só para você namorar a molécula. Olha como essa fórmula estrutural é parecida com a testosterona. Tá vendo só? Ou mesmo com estradiol, que é um dos estrógenos. Então, pessoal, estradiol, testosterona e outros hormônios são derivados do colesterol. Então, existem hormônios que têm uma natureza lipídica, são esses hormônios derivados do colesterol. Para isto, o retículo liso conta então com a presença do colesterol para que estes hormônios sejam produzidos nas quantidades normais. Então, tem aí o exemplo, hormônios sexuais, masculino e feminino, são derivados do colesterol. Retículo endoplasmático liso, que tem essa função, que tem enzimas especiais que vão fazer essa conversão do colesterol a hormônio. Lembrando que o hormônio é uma molécula que tem a função de estimular, mensageira química, né? De promover estímulos em diferentes áreas do nosso organismo. E próxima função do retículo liso. O retículo endoplasmático liso que está situado nas células hepáticas, olha aí, hein, como que hepatócito tem bastante retículo liso, é responsável por produzir partículas de lipoproteínas, que são vesículas responsáveis por transportar lipídios, colesterol e triglicérides a outras partes do organismo através da circulação sanguínea. Entenda uma coisa que eu vou te falar aqui. Eu acabei de explicar que os fosfolipídios tinham as LTPs para transportar esses fosfolipídios no meio intracelular. Agora pense você, tanto o colesterol quanto o triglicérides ou triacilgliceróis ou triglicerídeos, né, a mesma molécula, são lipídios. A principal característica de um lipídio é a insolubilidade à água. Imagine você como é que o colesterol e os triglicérides vão circular no sangue, sendo que o sangue é constituído basicamente em grande parte de água. Eles não são solúveis. Para isto, existem pequenas bolsinhas, pequenas vesículas denominadas de lipoproteínas que executam a função de transportar colesterol e triglicérides na circulação. Vamos conhecer aqui a estrutura de uma lipoproteína. Observa bem, essa figura é muito bonitinha e ela mostra com bastante clareza isso que eu quero dizer a vocês. Olha a função do retículo liso. Veja que essa lipoproteína é uma vesícula, uma bolsinha, formada por uma única camada de fosfolipídios, tá vendo só? Fosfolipídios e colesterol. Existem algumas proteínas inseridas nessa monocamada de fosfolipídios e colesterol, que são as apolipoproteínas,
Imagine então, ó, é uma esfera, ela está parcialmente seccionada aqui, essa esfera, para você entender que essa vesícula é uma única camada de fosfolipídios, colesterol e proteínas. E aqui dentro desta vesícula, o que são estas bolinhas verdes e amarelas? Triglicérides e colesterol esterificado. Quer dizer, o colesterol que é muito insolúvel na água. Então, a minha circulação sanguínea, ela conta com estas lipoproteínas sintetizadas no retículo endoplasmático liso, principalmente lá no hepatócito, para carregar, para levar o colesterol e os triglicérides para os tecidos que deles necessita. Então aqui, na verdade, já deixo até um gancho para uma outra videoaula, para a gente já partir para o encerramento. Muitas vezes, com certeza você já ouviu falar, eu fiz um exame de colesterol e o meu LDL está alto, o meu HDL está baixo. Todo mundo fala aqui, LDL, HDL é o colesterol. Gente, não é o colesterol. LDL, HDL, como outras também, VLDL, são as lipoproteínas que carregam no seu interior colesterol e triglicérides. Tá vendo só? Colesterol é colesterol, não existe LDL, HDL, colesterol. Existem lipoproteínas LDL e HDL, certo? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, deixa nos comentários. Quero saber mais sobre as lipoproteínas, que nós podemos preparar uma outra videoaula para vocês. Tá certo? Então, apresentei aqui as funções básicas do retículo endoplasmático liso. Caso tenha ficado alguma dúvida, aproveite e coloque aqui nos comentários. Vamos conversar. Ou então, você pode me encontrar nas redes sociais. No Instagram, @biologia de verdade, no Facebook, só chamar pelo direct que a gente conversa, tá certo? Espero ter ajudado vocês com mais essa videoaula. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!